Salve, salve galera, aqui quem vos fala é o Corvo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E meus queridos corvinhos e corvinhas, aconteceu uma coisa nesse mês de agosto que se você joga Commander, principalmente os mais casuais, talvez nem o tenham percebido. Mas quando eu vi, eu achei meio que deveras interessante para trazer para o canal. Durante anos, você entrava no EDH Hack e os principais comandantes mais populares eram sempre aquelas figurinhas que praticamente todo jogador de Commander conhece bem. Urdragon, Edgar Markov, Atraxa, Kaalia. E alguns desses caras estão acumulando um deck desde que metade de nós nem era nascido, por exemplo. Aí no dia 11 de agosto, uma carta lançada pouco mais de um ano atrás passou todo mundo, cara. Basicamente eu tô falando da Y'shtola Knights Blessed. Ela virou a comandante número 1 do EDH Hack. E 3 dias depois, ela passou de 50 mil listas publicadas nesse site. Nenhum outro comandante tinha chegado nisso antes, cara. E ela levou mais ou menos 14 meses pra fazer uma coisa que Urdragon, Edgar e Atraxa tiveram quase uma década pra tentar fazer. E talvez tenha uma coisa ainda mais estranha nisso. A personagem que hoje ocupa o primeiro lugar nas referências de Commander na internet nem nasceu no Magic. Na verdade, ela nasceu lá em Final Fantasy XIV. Então eu fiquei bem curioso. Tipo, como caralho isso aconteceu? Como um comandante que não é de Magic conseguiu passar todos os comandantes da lore oficial do jogo. E relaxa que aqui eu não vou dar aquela resposta de 5 segundos. Ah, porque Final Fantasy é famoso. Pronto, acabou o vídeo. Não, não é isso. Mas isso não explica nem de longe o que realmente aconteceu aqui. Final Fantasy tem uma quantidade absurda de personagens dentro do próprio Magic, por causa do Universes Beyond. E nenhum deles chegou perto do que a Y'shtola fez. Na própria coleção, existe outra Y'shtola. E a mesma personagem, a mesma franquia, tudo lançado junto, e não virou a comandante mais montada do formato. Então tinha alguma coisa a mais acontecendo aí por trás. E antes de continuar, eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque eu já consegui imaginar alguém digitando isso nos comentários. 50 mil decks do EDH Hack não significa necessariamente 50 mil pessoas com um deck físico da Y'shtola em casa. O EDH Hack ele reúne listas publicadas em sites de montagem de deck, como o Moxfield e o Architect. Então pode ter deck que existe só online, por exemplo. Pode ter alguém testando uma ideia, pode ter uma lista que a pessoa montou e nunca comprou. E esse número serve muito mais para mostrar o que as pessoas estão interessadas em montar. Então, basicamente, ela é a comandante mais popular, então tem muita gente querendo montar o deck dela. Não que necessariamente as pessoas montaram, entendeu? E o mais engraçado disso tudo é olhar a velocidade com que isso aconteceu. No começo desse ano, ela estava em 6º lugar. Em fevereiro, ela passou a Kaalia. Em abril, ela passou o Krenko. Em maio, passou a Atraxa e dia 9 de agosto, ela passou o Edgar Markov. E 2 dias depois, ela passou o Urdragon. Parece aquelas speedrun de jogo, sabe? Que o cara vai matando os chefes um atrás do outro e vai subindo. Ou aquele meme da porta, sabe? Que a Y'shtola vai entrando em cada porta matando um comandante. É basicamente isso. Então não deu nem tempo do EDH Hack escrever algum artigo sobre ela chegar em segundo, que 2 dias depois já tava precisando escrever outro falando que ela tava em primeiro. Aí eu fui dar uma olhada, né, o que a galera tava comentando sobre isso lá no Reddit, por exemplo, em algumas discussões na internet, e obviamente apareceu muita gente falando, pô, ela só tá lá porque ela é waifu, pô, ela é mulher gato, tá ligado? E sim, com certeza isso ajuda, cara. Mas quando você começa a olhar os números de Final Fantasy em Magic, fica difícil tratar isso só como uma piadinha de jogador. Porque a coleção de Final Fantasy, ela foi gigantesca. Se eu não me engano, ela foi a coleção mais vendida de Magic de todos os tempos. Porque lá quando lançou, em 2025, a própria Hasbro, que é a empresa dona do jogo, né, dona da Wizards, anunciou que tinha sido o maior lançamento de uma coleção de Magic até o momento. E agora em agosto, mesmo depois de Marvel ter estreado, fazendo números absurdos também, o CEO da Hasbro ainda dizia que Final Fantasy continuava sendo a coleção de Magic que mais vendeu na história. E tem um dado que eu ainda acho mais importante do que dinheiro. O Final Fantasy ele trouxe mais jogadores novos nas primeiras 2 semanas do que qualquer coleção anterior tinha conseguido fazer em toda a história inteira de Magic. E isso muda bastante as coisas, porque teve gente que literalmente entrou no Magic por causa de Final Fantasy. E o cara não viu uma criatura lendária qualquer e depois descobriu o que era na lore, sabe? Ela já conhecia o Cloud, ela já conhecia o Sephiroth, o Vivi, e já conhecia a Y'shtola. Então ficou muito mais fácil pro jogo ficar apresentável para esse tipo de pessoa. E o Commander tem uma característica que encaixa perfeitamente esse tipo de abordagem.
Tipo, você conhece o personagem e ele fica ali. E é a carta que representa o seu deck. Então aparece em toda a partida. Fica lá na zona de comando, te encarando e tal, o jogo inteiro. E se você passou, sei lá, 10 anos jogando Final Fantasy e gosta demais da Y'shtola ou do Cloud, agora existe uma maneira de fazer o seu deck virar aquele deck com a sua cara, sua identidade, sabe? Pô, isso é legal demais, cara. Então eu entendo realmente o apelo que Final Fantasy trouxe pro Magic e os novos jogadores. Só que só isso realmente justifica ela estar em primeiro lugar? Porque de acordo com o designer do jogo, tanto de Final Fantasy quanto de Magic, ele soltou uma frase que todo personagem é um favorito de alguém. Igual Pokémon também, todo Pokémon é um favorito de alguém. Então os produtores, os designers, tentaram colocar cada personagem da série Final Fantasy em um patamar especial aqui dentro. Tanto que quando a Y'shtola chegou nos 50 mil decks, haviam 10 comandantes de Final Fantasy entre os 100 primeiros do EDH Rec. Tipo, o Vivi tá lá em cima, então tem o Cloud, o Kefka, o Sephiroth, Terra e o Tidus também. São vários personagens da franquia que conseguiram entrar numa lista que antes era dominada apenas por comandantes que tiveram anos e anos pra juntar decks e lendas em cima deles, sabe? Só que só isso, só o apelo dos fãs, não explica a Y'shtola estar entre eles. Porque se bastasse ser o personagem mais famoso, o Cloud ou o Sephiroth estaria em primeiro, certo? Até porque o Final Fantasy VII, das franquias offline, né, sem ser online, é o jogo mais vendido dessa franquia. Só que aí, você começa a olhar pra Y'shtola e começa a entender, você começa a ler a carta. Basicamente, a Y'shtola custa 4 manas, branco, azul e preto, que por si só já é uma combinação de cores que chama muita atenção. Ela tem vigilância, e no começo de cada etapa final, se algum jogador perdeu 4 ou mais pontos de vida naquele turno, você compra uma carta. E sempre que você conjura uma mágica que não seja de criatura e que custe 3 ou mais, ela causa 2 pontos de dano em cada oponente, e você ganha 2 pontos de vida. E é uma carta muito fácil de entender, mas quando você joga algumas partidas, percebe o tamanho da liberdade que ela dá. Tipo, ela não é aquele tipo de carta que fala, pô, você só vai montar um deck controle, só vai montar um deck de ficha. Não, cara. Tipo, você consegue montar um deck de encantamento, você consegue montar deck Voltron, deck de artefato, deck controle. Dá até pra montar agro com isso aqui, cara. Então, ela por si só já é uma excelente carta ultra versátil das melhores cores do jogo, na minha opinião. Então com ela dá pra escolher outros arquétipos também, dá pra fazer deck voltado só em mágica instantânea, dá pra fazer ganho de vida, dreno de vida, deck de comprar carta. Eu mesmo tenho um deck dela que já virou pelo menos umas 3 coisas. No começo era deck só de comprar carta, então tudo interagia em pró de comprar cartas. Depois virou de dreno de vida, e agora virou um controle super raiz. Então basicamente a Y'shtola ela consegue fazer várias interpretações diferentes da mesma comandante. E tem uma coisa muito esperta no texto dela. Basicamente o Magic já é cheio de cartas boas que fazem exatamente o tipo de coisa que a Y'shtola quer. Então o Magic é lotado de remoção, de anula, de compra, cartas que voltam do cemitério, remoção global, encantamento, artefato, várias cartas que você provavelmente já colocaria num deck branco, azul e preto normal, só que com ela você meio que consegue gerar mais recursos em cima das cartas que você já colocaria, entendeu? Então você não precisa montar um deck com tipo 40 mágicas que só vão ser boas com a Y'shtola. Não, você consegue montar 40 cartas boas e a Y'shtola funciona em pró disso. Tipo, você ganha recursos por fazer essas cartas boas. E o que é sensacional, ainda mais nessas combinações de cores que tem, nossa, infinitas coisas pra fazer com elas. Então esses pontos por si só já deixaram ela extremamente popular. Só que tem um outro ponto também que pouca gente fala, mas é que ela veio na frente de um pré-con, cara. E isso pesa muito, porque quando Final Fantasy saiu, a gente não precisava olhar aquela carta e começar uma lista do zero, sabe? Tipo, eu acho que esse comandante de Final Fantasy é bom. Não, cara. Tipo, já existia uma caixa fechada, Sions em Spellcraft, com a Y'shtola na frente de 99 cartas já escolhidas pela própria Wizards. E, cara, você compra o deck, você joga, você gosta e troca as cartas. Depois troca mais algumas e quando percebe aquilo já virou o seu deck com a sua própria cara, tá ligado? Justamente pelas cores e pela gama de cartas que aquilo oferece pra você. Eu mesmo comprei o pré-com dela, joguei bastante com o próprio pré-com, que é muito bem montado por sinal. E depois eu fui substituindo uma ou duas cartas e ele foi se transformando num deck completamente diferente. E tem o toque do corvo agora. Inclusive eu tava dando uma pesquisada a mais sobre isso. E tem uma história bem interessante sobre o design dessa carta.
E aqui um disclaimer, eu nunca joguei Final Fantasy XIV, então eu sou um pouco leigo nesse assunto. Já joguei Final Fantasy, mas principalmente o 7. Só que alguns eu vou deixar devendo, então essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz. E basicamente os designers disseram que depois dela chegar, né, em primeiro lugar no EDH Hack, ela foi a comandante que mais mudou durante o seu desenvolvimento. Tipo, eles chegaram nessa ideia de usar mágicas que não são criaturas, porque queriam que o deck lembrasse mais a maneira de como o Final Fantasy XIV trabalha a magia. Então, o dano ficou por representar a magia negra, o ganho de vida veio depois de lembrar da magia branca, e a compra de carta foi sendo mexida várias vezes até chegar na versão original de que a carta saiu e foi impressa. E tem uma parte dessa entrevista que eu achei bem interessante, que basicamente depois que ela ficou em primeiro, perguntaram pros designers também se eles pudessem voltar atrás. Eles mudariam alguma coisa? E basicamente eles falaram que não, porque a carta é perfeita, maravilhosa e impecável. O Daniel Holt, que é basicamente um dos maiores game designers do Magic, né, da Wizards, ele falou que talvez ele conseguiria imaginar uma versão dessa carta um pouco mais fraca, sem acabar com o apelo dela. Tipo, custando 5 manas, por exemplo. Ou talvez mudando alguma parte de um efeito crucial que ela faz. E o Gavin, ele comentou uma coisa também que eu concordo. Basicamente, olhando hoje pra carta, talvez a parte de comprar em cada turno, no final de cada turno, tenha sido um pouco demais, teria sido um pouco de exagero. E, cara, eu concordo 100% com isso. Tipo, ela não precisava dessa última parte. Definitivamente não. Se ela tivesse custado 5 manas, eu entenderia. Eu acho que estaria um pouco mais equilibrado. Só que, porra, comprar carta em cada turno praticamente é muito roubado. Então, muitas vezes a gente compra carta sem querer, sabe? Tipo, os adversários estão se batendo lá e você acaba comprando carta no turno de todo mundo, cara. Isso é muito bom. Então, basicamente, a Stola juntou coisas que normalmente elas ficam separadas no Commander, né? Ela é uma personagem que muita gente ama, a carta é boa, as cores são sensacionais, é fácil de entender como montar esse deck e, ao mesmo tempo, a gente consegue montar ele de várias maneiras. Ela é quase um camaleão. E ainda tem o ponto positivo de ter vindo de um pré-com. Então, se tu tiver preguiça de montar deck e só quiser jogar com um deck realmente bom, é só comprar ela, tirar da caixa, jogar e ser feliz. E foi engraçado acompanhar pelo Reddit essa discussão, porque conforme ela ia subindo de ranking, parecia placar de futebol, parecia que o pessoal tava fazendo bet, sabe? Sempre que ela subia uma posição, o pessoal dava upvote e gerava bastante discussão, aí ela subia mais uma, gerava um monte de discussão do porquê ela tá subindo tão rápido e por que ela tá tão hypada, sabe? E quando ela chegou perto do Ur-Dragon, assim, putz, aí eu pensei que ia sair uma bet aí pra apostar em quanto tempo ela conseguiria chegar no topo. Isso gerou até um debate, porque já que gerou esse hype, esse mini hype, assim, no Reddit, o pessoal tava se questionando se, cara, o pessoal não tava fazendo um deck de troll, tipo, copiando listas e mais listas, só pra aumentar o número dela, pra ela poder subir. Isso aconteceu também com o Fullmetal Alchemist, no My Anime List, por exemplo. Quando tinha um anime, eu acho que foi Demon Slayer, que conseguiu pegar o top 1, a galera começou a dar mais notas positivas pra Fullmetal, pra ele subir e ficar em primeiro lugar pra sempre, sabe? Na época isso foi bem engraçado e comoveu bastante gente, assim, no underground aí. Mas o detalhe é que antes dessa corrida começar a chamar a atenção da galera, ela já tinha passado a Calha, o Krenko e a Atraxa, por exemplo. Então, antes de começar essa corrida pelo hype aí, ela já estava de longe sendo a comandante mais popular de 2025. Então, o negócio já estava acontecendo antes dela ficar realmente muito famosa, sabe? O que aconteceu foi que a internet só colocou mais hype em cima. Isso acontece com tudo, né? Mas depois que esse hype passou, essa euforia aí de colocar ela em primeiro lugar, eu percebi que, né, pô, cara, olha quem ela tirou do topo, né? Ela tirou, tipo, Edgar Markov do topo, tipo, Earth Dragon, tipo, uns comandantes mais fortes e apelões da história. Tirou a Traxa, passou o Krenko pra trás. Tipo, essas cartas eram praticamente símbolos do Commander, assim. E em pouco mais de um ano, uma personagem de outro videogame passou todos eles, cara. Eu sei que pra algumas pessoas isso é bem legal, para outras é quase um sinal do apocalipse, né? Porque essa discussão sobre Universes Beyond já existe há bastante tempo e o pessoal tem opiniões bem radicais quanto a isso. Só que agora ficou difícil tratar essa coleção, né, como aquela coisa paralela que aparece de vez em quando. Por exemplo, a Marvel chegou aí, né, e trouxe números excelentes para Wizards. Não em produtos, mas trouxe em fãs, novos fãs. Esse ano também teve Tartarugas Ninja, que aconteceu a mesma coisa. Agora acabou de sair o Hobbit também.
vai vir Star Trek. Então, cara, Universes Beyond realmente é uma coisa e veio pra ficar. E ter uma personagem de Final Fantasy lá, sentada no primeiro lugar lá no trono, desbancando todo mundo da lore do Magic, é no mínimo um pouco preocupante, cara. E por que seria preocupante? Porque basicamente o Magic ficou o quê? 30 anos? Ou mais até? Construindo, tipo, seus próprios mundos, próprios universos, próprio multiverso. Dominária, Ravnica, Innistrad, Mirrodin, tantos personagens icônicos e caricatos, sabe? E pra quem é fã hardcore de Magic mesmo, deve ser muito esquisito sentar na mesa e ver que de um lado tem o, sei lá, o Gary do Bob Esponja, uma Ishitola de Final Fantasy e, sei lá, o Aragorn do outro lado, sabe? E você lá com seu deck do Niv Mizzet tentando entender, tipo, o que multiverso é esse, sabe? Mas assim, eu vou fazer um contraponto do meu próprio ponto. Só que, vendo o que aconteceu com a Ishitola, por exemplo, eu também entendo perfeitamente o outro cara, o cara que tá jogando de Ishitola. Porque imagina, tipo, alguém que nunca teve vontade nenhuma de jogar Magic, só ouviu falar uma vez aí. Aí aparece a temporada de Final Fantasy. Então ele compra porque ele conhece os personagens. Ele monta uma Ishitola, um Cloud, porque ele jogou Final Fantasy Online, e começa a aprender Commander. E depois descobre uma carta de Innistrad que funciona no deck. Outra de Ravnica, outra de Dominária. E quando percebe, ele tá procurando uma carta comum de 2013, porque ele descobriu que fica muito boa no comandante dele. O cara que entrou por Final Fantasy, agora ele tá jogando Magic, não só, tipo, um Final Fantasy card game. E a própria Hasbro diz que Final Fantasy trouxe uma quantidade recorde de jogadores novos. Então, basicamente, foi a porta de entrada pra muita gente. E essa é a parte mais engraçada e mais legal da história, cara. Porque todo mundo que começou a jogar Magic começou por um motivo. E não o canal do André, tô falando de algum motivo. Basicamente, eu comecei a jogar no Modern porque eu achava muito legal as cartas, então eu comprei um lixão e montei um deck. Só que mais pra frente, eu tive outros amigos na escola e coisas do tipo, e eles se interessaram por Commander, porque você podia ter sua identidade naquele deck. Então tem muita gente que é viciada em dragão, montou um deck de dragão. Então escolheu o Ur-Dragon, por exemplo, ou outro comandante de dragão por aí. Tem gente que gosta muito de Goblin, que é o caso da minha esposa, ela sempre gostou muito de Goblins. Então ela montou um Commander de Krenko. E ela começou a jogar por causa dos Goblins, e ela se interessou pelo Krenko, então montou um Commander de Krenko. E agora tem uma quantidade gigantesca de gente escolhendo o comandante porque passou 10 anos jogando um videogame e se identificou com aquela personagem, entendeu? Porque basicamente isso é Commander, cara. O Commander ele vira meio que a cara do seu deck, então você escolhe quem você quer colocar ali. E uma franquia externa já chega com uma vantagem enorme nesse sentido. Tem bastante gente que gosta de Homem-Aranha e montou um deck do Homem-Aranha. Bastante gente que gosta da Marvel e montou um deck do Thor, por exemplo. Então, cara, eu defendo um pouco o Universes Beyond. Acredito que ela tenha saído do controle, mas eu entendo que é uma boa porta de entrada, cara. Eu acho muito curioso que se alguém tivesse me falado alguns anos atrás, a comandante mais registrada do DDH Hack é uma mulher gato de Final Fantasy, eu ia meio que olhar pra cara dela e falar, porra, o que você andou fumando, cara? Mas agora que ela tá lá, já não é tão estranho assim, entendeu? Agora eu comecei a debater mais sobre Universes Beyond, eu comecei a entender como é importante ter uma porta de entrada pra esse jogo. E a Wizards, ela não dá ponto sem nó. Ela sabe exatamente o que dá dinheiro pra ela. Então, se Universes Beyond dá dinheiro, ela vai continuar fazendo. Simples. Mas o mais legal da Ishitola é que ela não ficou em primeiro lugar só por ser de Final Fantasy. Foi uma porta de entrada, legal. Só que é pelo combo que ela tem, entendeu? Tanto pelo pré-com, das suas cores, das suas habilidades, da personagem em si, do conjunto da obra, entendeu? Isso faz um comandante ser forte ou não. Tipo, eu nunca joguei Final Fantasy XIV. Eu não conhecia a Ishitola, mas eu olhei pra comandante e eu falei, puta, isso aqui é muito bom, cara. E eu montei um deck dela. 3 vezes. Então eu conheço ela de 3 formas diferentes. E eu imagino a galera um pouco mais criativa, deve ter montado umas 10 formas dela, entendeu? Então foi exatamente isso que fez ela ficar tão famosa e tão conhecida e passar todos os personagens de Magic e ficar em primeiro lugar no EDH Hack. Mas eu quero saber a opinião de vocês agora. Por que vocês acham que justamente a Ishitola conseguiu chegar em primeiro? Tipo, foi Final Fantasy, foi o power level da carta, foi o pré-com dela? Ou vocês acham que alguma coisa pesou mais que a outra aí? E a outro questionamento. O fato do comandante mais montado do EDH Hack hoje ser uma personagem que veio de fora do Magic incomoda vocês de alguma forma? Ou pra vocês, se a carta é legal, foda-se, podia ser a Capitã Marvel lá que não tem problema. Então coloca aí nos comentários porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você curtiu o vídeo, se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no Grimório do Corvo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muita saúde a todos e fiquem com Odin.